Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Aqui, todas as quintas-feiras, nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. E hoje começamos uma nova série. Começamos a série do mês de maio que se chama A Extravagância de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre como Deus age de um jeito extravagante, principalmente após um deserto, após um grande processo que você passou. Normalmente Deus age muito além do que nós imaginamos. É muito sobre isso que nós vamos falar nessa série, nesse vídeo e nos próximos vídeos durante esse mês de maio. Amém? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já para aqui rapidinho, se inscreve no canal, clica aqui no sininho para você receber notificação toda vez que nós tivermos um novo vídeo. E vamos à palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em João capítulo 10, versículo 9. Assim diz a palavra de Deus. Jesus disse: Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Outras versões dizem em abundância. E eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa foi uma das falas de Jesus, uma das mais fatídicas, porque aqui ele dá primeiro uma direção, ele deixa claro, eu sou a porta. Ou seja, se você quer a salvação, vem a mim. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Vem a mim e a partir daí você será salvo. Mas além disso, ele também diz que o diabo veio para roubar e matar, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, ou vida plenamente. Ou seja, Deus deixa claro, através dessa fala de Jesus, que nós não fomos feitos como cristãos para viver o céu apenas depois de morto, ou seja, apenas na eternidade, mas também durante a vida aqui na Terra. Ou seja, aqui na Terra, Deus quer que nós vivamos em abundância. Não apenas abundância material, não apenas abundância financeira, mas também abundância financeira, mas principalmente abundância espiritual, abundância familiar, abundância de amor, abundância emocional. Deus quer que você viva uma vida abundante. E o abundante de Deus sempre é muito além do que nós imaginamos, muito além do que nós pensamos, ouvimos, muito além do que nós vemos. Assim diz, por exemplo, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Acompanha comigo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui em Coríntios é: Jesus é o caminho, como ele mesmo disse. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele deixou conosco o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito que em nós habita, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, esse Espírito testifica tanto sobre Cristo, quanto também sobre os planos de Deus para nós. E quando Deus testifica isso em nós, nós entendemos que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou aquilo que Deus preparou para nós. Isso se reflete na nossa vida toda vez que nós fazemos planos, entregamos esses planos nas mãos de Deus e pedimos direção para Deus diante desses planos. Porque quando nós pedimos essa direção, nós começamos a entender que os planos de Deus são muito maiores que os nossos. E por conta disso, tudo que nós pedimos, quando nós estamos prontos, quando o nosso coração está pronto, quando nós pedimos pelas motivações certas, quando a nossa mente está preparada, quando nós passamos pelo processo, quando Deus nos lapidou durante esse processo, a partir do momento que nós vamos receber a bênção que Deus quer nos dar, Ele sempre nos dá de uma maneira extravagante. Ou seja, nós pedimos, por exemplo, por um emprego e Deus nos dá uma empresa. Nós pedimos, por exemplo, por um apartamento e Deus nos dá uma casa muito maior. Nós pedimos, por exemplo, por um namoro e Deus nos dá um casamento maravilhoso. Nós pedimos, por exemplo, por uma família simples e Deus nos dá uma família muito boa, muito maior do que nós imaginamos. Isso acontece em todas as áreas das nossas vidas. E se você ainda não experimentou isso, eu te desafio a experimentar. Mas entenda, isso é um princípio, uma forma de Deus trabalhar na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, isso requer de nós um coração contrito, quebrantado e sábio diante de Deus. Porque nós precisamos
agir com Deus do jeito que Ele espera de nós. Ou seja, nós precisamos fazer aquela grande oração que eu falo muito aqui no nosso canal. Sonda o meu coração, Senhor, e me mostra se há algo em mim que te desagrada, se há em mim algum caminho perverso. Nós precisamos entregar nosso coração nas mãos de Deus. E quando nós fazemos isso, Deus nos mostra tudo aquilo que ainda está errado dentro de nós e que nós precisamos mudar, nós precisamos enxergar, nós precisamos nos transformar, nós precisamos nos abrir e pedir ajuda de Deus para que Ele nos transforme. E a partir do momento que nós somos transformados, o resultado dessa transformação é uma bênção extravagante de Deus. Deus nunca age nas nossas vidas apenas com o que nós precisamos. Uma vez eu ouvi um grande pastor falar que a partir do momento que nós pedimos, por exemplo, uma bênção financeira, e essa bênção financeira ela é apenas para nós, para pagarmos uma conta. Muita gente já escutou alguma história do tipo, eu tinha uma conta para pagar na semana e eu pedi para Deus, orei e Deus me deu a provisão e aquela provisão pagou aquela conta. Mas na verdade essa provisão se resolveu só um problema teu. A grande verdade é, essa provisão não serviu de tanto, porque se você não entendeu que Deus te deu aquela provisão para que você use aquilo como testemunho, para que você conte aquela história e que a partir daquilo novas provisões sejam liberadas através da palavra que você está decretando, você não entendeu o princípio dessa provisão que Deus te deu. Então toda provisão, toda bênção que Deus nos dá é para que nós sejamos abundantes na nossa vida. Então Deus é extravagante conosco para que nós sejamos extravagantes por onde quer que nós passarmos. Aonde você e a tua família pisar, você precisa ser o reino de Deus naquele lugar. Logo, você precisa ser extravagante, você precisa ser abundante, você precisa ser proposital em tudo que você faz como cristão. E um grande exemplo disso para mim é a vida de Jó. Por exemplo, Jó foi um dos homens na Bíblia que ele teve tudo perdido. Tudo que ele tinha, ele perdeu menos a esposa. Ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, ele perdeu a casa, ele perdeu os negócios. A Bíblia diz que tudo que ele tinha, ele perdeu. O diabo chegou para Deus. A Bíblia relata isso. Leia depois no livro de Jó. Mas a Bíblia diz que o diabo chegou para Deus e falou, Deus, ó, aquele teu servo ali, pô, ele é legal, né? Ele é bom, ele é fiel, mas você sabe que ele só te adora porque ele tá bem, né? Porque ele tem um conforto, porque ele tem dinheiro, porque ele tem uma família próspera. Agora, tira tudo que ele tem para ver se ele não vai deixar de te adorar. E Deus fala, então beleza. Toca em tudo que ele tem, mas não toca nele e não toca na esposa dele. E quando Deus fala isso, o diabo tira tudo que Jó tem. Deus permite que Jó passe por aquele processo. E Jó, de fato, passa por um processo muito difícil, onde ele mesmo começa a se encontrar, mas ele nunca deixa de adorar a Deus. E por conta disso, olha o que a Bíblia diz no final do livro de Jó. Em Jó 42, versículo 12, a palavra de Deus diz, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. E também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Isso é muito mais do que o dobro do que ele tinha antes, se você for ler o início do livro de Jó. Ou seja, Deus deu muito mais do que o dobro que ele tinha depois do processo que ele passou. E isso aconteceu com todos os heróis da fé. José, por exemplo, depois que ele passou por todo o processo da cadeia, por todo o processo ali durante o momento que falaram contra ele, mas na verdade era tudo mentira. Todo o processo que ele passou, depois de vendido como escravo, ele recebeu muito mais do que o dobro. E normalmente, depois que você passa por um processo, quando você está recebendo o extravagante de Deus, e esse vai ser um dos princípios que nós vamos caminhar durante essa série, é que o extravagante de Deus, primeiro, ele sempre é extravagante junto com o processo de que Deus está fazendo você passar. Mas segundo, o tempo da extravagância, o tempo da bonança é sempre maior do que o tempo do deserto. Amém? Então, quando você entende esse princípio, você começa a caminhar sobre ele. Nós vamos falar sobre várias histórias aqui durante essa série, mas hoje eu quero que você fique, primeiro de tudo, com esse princípio, com esse entendimento. E a partir disso, nós caminharemos nos próximos vídeos. Amém? Se você puder, feche seus olhos comigo e vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Muito obrigado, Senhor, pela forma do Senhor agir nas nossas vidas de um jeito extravagante, Pai. Fazendo em nós, fazendo por nós, muito mais do que vimos, ouvimos ou imaginamos, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não conseguimos nem entender e imaginar o tamanho do amor, da misericórdia, da graça e do favor que o Senhor tem conosco, Pai. Obrigado, Pai, por ser um Pai tão amoroso. Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos tudo que temos a Ti, te pedimos, nos direciona para nos posicionarmos com o coração aberto, contrito e quebrantado diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Até semana que vem.